Celebrar a independência é, por isso, muito mais do que recordar um dia. É analisar a caminhada, é reconhecer que nenhuma grande conquista coletiva acontece por acaso. Cada etapa da nossa história comum foi preparada por gerações de cabo-verdianos que, com visão, coragem e sentido de missão, acrescentaram um novo capítulo à construção da nossa nação. Também a identidade cabo-verdiana não nasceu num único instante. Foi sendo construída pedra a pedra ao longo dos séculos. Já nos séculos XVI e XVII, quando muitas sociedades permaneciam rigidamente estratificadas, Cabo Verde conhecia um processo singular de integração de negros e mestiços na administração local, na vida económica e na organização social. Figuras como André Alvarez de Almada testemunham este percurso e revelam uma sociedade que começava a afirmar a sua singularidade histórica. Era um percurso imperfeito, naturalmente condicionado pelas circunstâncias do seu tempo, mas revelador de uma sociedade que cedo começou a afirmar uma vocação inclusiva. A concomitante implantação da Igreja Católica nestas ilhas constitui igualmente um importante impulsionador deste processo. Através da criação de seminários e do forte impulso dado à formação, ao ensino formal e regular no arquipélago, foram criadas condições para a formação de sucessivas gerações de quadros intelectuais e homens da cultura. Foi nesse ambiente de aprendizagem, disciplina intelectual e abertura ao conhecimento que floresceu uma elite literária, administrativa e cultural que havia de marcar profundamente o percurso da história de Cabo Verde. Ao mesmo tempo, também a consciência cívica foi se amadurecendo. As sucessivas revoltas, algumas delas instigadas ou mesmo lideradas por mulheres, testemunham um povo que desde cedo procurou afirmar a sua dignidade, reclamar melhores condições de vida e preparar a vida, melhores condições de vida e participar na construção do seu próprio destino. Mas foi sobretudo na cultura que Cabo Verde encontrou expressão mais profunda da sua identidade. A literatura deu voz às almas das ilhas. A poesia transformou a seca, a imigração e a saudade em consciência coletiva. A música levou Cabo Verde ao mundo. A língua aproximou comunidades separadas pelo oceano. Escritores, poetas, músicos e intelectuais deram forma a uma identidade comum e ajudaram o povo a compreender-se a si próprio. Eugênio Tavares, Pedro Cardoso, José Lopes, a geração dos claridosos, Gabriel Mariano, Cursino Fortes e tantos outros transformaram a experiência cabo-verdiana num património espiritual e cultural que continua a unir-nos até hoje. Cabo Verde afirmou-se, antes de mais, como uma identidade cultural. Foi essa identidade que deu alma à nação. Foi essa identidade coletiva que uniu as ilhas e aproximou a diáspora. Foi essa identidade que preparou o caminho para um momento grande da nossa história coletiva. A 5 de julho de 1975, Cabo Verde conquistou a sua independência. Nesse dia, Cabo Verde assumiu plenamente a responsabilidade de conduzir o seu próprio destino. A soberania deixou de ser um ideal para passar a ser uma realidade. A luta pela independência, liderada por Amílcar Cabral e protagonizada por seus companheiros, bem como tantos outros na clandestinidade, deu expressão política a uma consciência nacional construída ao longo de gerações. Fica assim claro, Sr. Presidente, que a celebração de 5 de julho só ganha verdadeiro sentido quando se supera a agenda e aos interesses político-partidários e se honra a independência como uma conquista da nação cabo-verdiana. A nação é mãe e senhora de todas as datas nacionais. De todas as datas nacionais. A independência é obra da nação. Pertence ao povo cabo-verdiano. Pertence ao povo cabo-verdiano. Inteiro, plural, diverso, mas unido num destino comum. Em coerência, cumpre-nos reconhecer que o mesmo princípio se aplica às demais grandes datas da nossa história, entre elas a instituição do pluripartidarismo nos primórdios da década de 90. O 5 de julho, o 13 de janeiro ou qualquer outra data nacional são conquistas da nação cabo-verdiana.
pertencem ao povo cabo-verdiano. Senhor Presidente, o MPD entende que a maturidade cívica que alcançamos em Cabo Verde já não se compadece com celebrações que dividem. Exige celebrações que elevam. Não admite que a memória nacional seja usada como arma de arremesso. Exige que seja usada como ponte. Não aceita que o passado seja manipulado. Exige, sim, que seja compreendido, respeitado e colocado ao serviço da nação. O 5 de julho convida-nos, por isso, a um compromisso maior, o compromisso da unidade nacional. O compromisso de celebrarmos que, apesar das nossas diferenças legítimas, saudáveis e próprias da democracia, existem desígnios que nos ultrapassam a todos. A prosperidade coletiva, a justiça social, a dignidade humana, a estabilidade institucional e a afirmação internacional de Cabo Verde. São estes os pilares da República que herdamos e que temos o dever de entregar às gerações futuras. A independência não foi um ponto de chegada, não foi um ponto de partida. É um marco importante da nossa história. Como acontece com todas as grandes datas, com todas as grandes obras humanas, a República continuou-se a aperfeiçoar. Após a proclamação da independência nacional, Cabo Verde viveu 15 anos sob um regime monopartidário. Foi uma etapa de consolidação do jovem Estado soberano, mas foi também um período em que o pluralismo político, a alternância democrática e o exercício pleno das liberdades cívicas e políticas estavam ainda por conquistar. Em 1991, sob o impulso do movimento da democracia, liderada por Carlos Veiga, Cabo Verde abriu um novo ciclo da sua história. Na nossa leitura, foi aí que o projeto nacional, iniciado com a independência, encontrou sua plena realização democrática. Se o 5 de julho nos deu soberania, o 13 de janeiro deu plenitude à liberdade. Com ele, iniciamos o Estado de Direito, o pluralismo político, a alternância, a liberdade de expressão e o direito de cada cidadão participar livremente na construção do destino nacional. É por isso que o legado do 13 de janeiro nos exige um compromisso permanente. Construir um país que saiba discordar sem se fragmentar, que saiba debater sem se hostilizar, que saiba competir sem se destruir. Uma república onde a alternância política seja entendida como a expressão da vitalidade democrática, onde a diferença fortaleça as instituições e onde o interesse nacional prevaleça sempre sobre a divisão partidária.